Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Semana bem conturbada na economia brasileira, saída do ministro Moro e isso mexendo com mercados em geral, né? Mercados financeiros, mercado de dólar. Eu gosto de olhar para a Bolsa porque ela te dá uma resposta bem rápida aos eventos, né, que estão acontecendo. E a hora que a gente olha na sexta-feira, quando teve a notícia que o ministro Moro de fato ia sair do governo, a gente vê a Bolsa caindo, chegou a cair quase 10% ali no dia, fechou o dia com uma queda de 5,7%, uma queda bem grande, e é algo completamente descolado do que está acontecendo no resto do mundo, né? Então você olha para a Bolsa Americana, naquele dia, por exemplo, ela subiu. Então é uma coisa que é específica à economia brasileira, que está ligada a essa crise dentro do governo. A gente já tinha falado aqui, algumas semanas atrás, o Brasil tem essa combinação doida, explosiva de crise política com crise econômica. A gente tem uma crise agora de saúde pública ainda, associada ao coronavírus. Junto com isso vem uma crise econômica, porque primeiro, a doença faz com que as pessoas têm que sair da força de trabalho, isso acaba derrubando a economia. Além disso, tem as medidas de contenção que são necessárias para diminuir a difusão da doença. Tudo isso joga a economia no chão. Além dessas duas crises, tem crise política ainda, né? A gente tinha falado que crise política estaria associada aqui na crise a briga do executivo com o legislativo, o judiciário no meio, governadores também. Mas agora o que está acontecendo é tudo dentro do executivo. Essa crise maior que está acontecendo. E além disso, vou falar disso daqui a pouco, não vai pegar. Provavelmente só o ministro Moro pode respingar no ministro Paulo Guedes, e esses são os dois pilares ali que dão uma certa credibilidade ao governo Bolsonaro. Bom, além disso, você vê um movimento bem grande no dólar, né? Você vê o dólar espetando quase 5,75 ali naquele dia. Eu lembro que alguns meses atrás a gente estava falando de 4,6 e a gente já estava achando muito alto já, e o Banco Central atuando para limitar essa flutuação. A gente chegou a 5,75, o Banco Central chegou a atuar e o dólar fechou, apesar da atuação do Banco Central, ele ainda aumentou e chegou a fechar o dia em 5,65. Então é um movimento bem grande. Então a minha interpretação, isso está ligado à incerteza quanto aos rumos desse governo. É um governo que começou com bastante otimismo no mercado financeiro, por exemplo, pessoal empolgado com reforma, com a agenda do ministro Paulo Guedes, mas aí acho que a ficha está começando a cair, né? A ficha já caiu em boa parte. A gente teve teve uma boa reforma da Previdência, o que foi ótimo para dar uma garantia de sustentabilidade fiscal de longo prazo para o país, mas a partir daí o negócio parou. Acho que já está tendo um banho de água fria em todo mundo e agora ficou mais claro. Você tem a saída do ministro Moro e aquela noção de carta branca que tinha, principalmente para esses dois ministros, ela tá indo para água abaixo, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai ser o governo, se a gente vai ter um governo nos próximos meses, vai ter esse governo por aí. E incerteza é ruim, né? É ruim para a economia e ela se manifesta muito claramente quando a gente olha para o mercado financeiro. Por quê? Porque bolsa, por exemplo, é um ativo que tem risco. É um ativo mais arriscado que outros ativos. Incerteza é ruim para esse tipo de investimento, né? E aí as pessoas acabam saindo da bolsa, que acaba derrubando a bolsa. E também torna o país menos atrativo para investimento. E tornando o país menos atrativo, você tem saída de dinheiro de ativos em reais para ativo em dólar, cai a demanda por real, aumenta a demanda por dólar e o dólar sobe. Tá? Então isso já é uma manifestação do que está se enxergando para frente para esse governo, essa bagunça que está acontecendo, e falta de perspectiva e incerteza de fato se esse governo vai estar aí daqui a alguns meses, até na próxima semana, ou se tiver, quais vão ser os rumos, tá? Agora, falando especificamente da área de economia, por que eu estava falando que também está acontecendo uma coisa parecida ali com o ministro Paulo Guedes? O ministro Sérgio Moro, a principal reclamação dele na saída é uma interferência do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, na Polícia Federal.
E aparentemente você está tendo uma interferência que, nesse caso, é muito provavelmente ilegal, né? Então isso pode levar até a saída do presidente Bolsonaro. No caso da economia não é ilegal, mas assim, aquela ideia de carta branca para o ministro Paulo Guedes está indo para o saco, porque nessa semana a gente teve o lançamento de um plano chamado Plano Pro Brasil, com um plano de investimento público. Tá? É um plano totalmente incipiente, um monte de coisas genéricas que não dá para ser levado a sério no momento. Eu acho que não dá nem para a gente analisar no momento, porque é uma coisa que não tem nada ainda. São uma carta de intenções de coisas genéricas. Tá? Investimento público é importante? É importante. O Brasil tem dificuldade de fazer investimento público? Tem dificuldade enorme, porque tem um problema fiscal muito grande. E esse problema fiscal vai ficar mais claro agora, depois que a gente sair dessa pandemia, que a gente está tendo que fazer gastos enormes, e gastos que são necessários para a gente combater essa pandemia, combater a crise econômica que está vindo em cima dela. Combater não, né? Pelo menos aliviar a situação das pessoas. Então a gente vai sair dessa situação em frangalhos. É uma dívida muito alta e provavelmente o juro vai ser mais alto em cima dessa dívida. Falar agora em investimento público e não ter uma ideia de como fazer é uma coisa meio estranha. Tá? Então parece aí que está tentando sinalizar algum que está trabalhando em algum lado e algum otimismo, mas basicamente sem nada, uma cortina de fumaça. E por que é problemático isso? Porque a equipe econômica foi tirada dessa discussão, tá? Principalmente, em especial, o ministro Paulo Guedes. Ele está fora dessa discussão de investimento público. Então, basicamente, você tem uma equipe econômica paralela agora. É uma coisa maluca. Então, essa ideia de carta branca está se esvaindo. A gente nem sabe se o ministro Paulo Guedes vai aceitar ficar com uma situação desse tipo. Então, acho que tem mais turbulência vindo por aí à medida que as coisas vão ficando mais claras, né? Para onde esse governo vai. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, www.porquê.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram. E até a semana que vem. Um abraço!